que a senhora saiu. Desde que Amarino hizo una pregunta para usted. Uy, pero yo hablé un montón después de eso. Ujú. Y ya no 20, sé ni lo que hablé. 15 minutos casi. 15 minutos. Hablamos mucho sobre perros aquí, profesora. Sobre los 22 perros del Amarindo. Me quiero morir. Bueno, voy a volver a tratar de repetir todo lo más que pueda. A ver, yo les digo. Profesora, Yo estaba acá. Sí. Ajá. Vos Durante me la hiciste una pandemia, pregunta de esto. profesora, durante Sí. la pandemia, nosotros grabábamos las clases para disponer el link para los alumnos, y una vez grabando una clase de 2 horas, yo me olvidé de apretar el botón para grabar. Pasé 2 horas grabando sin estar grabando. Yo entiendo, tranquilo eso. Increíble. Bueno, la pregunta que yo había hecho, así ya no está en la pantalla. La pregunta que yo había hecho era si sería posible para escribir el estado del arte, investigar lo que otros investigadores ya escribieron sobre la temática que estamos interesados. Al Uy, de me doy nosotros cuenta empezarnos todo de de que pasó nuevo. un montón. Sí, yo te contesté, yo seguí hablando, yo seguí sentada frente a la computadora. Y entonces lo que te decía que sí, que es lo que hay que hacer, porque justamente la definición que dimos de investigación implicaba que la investigación brindaba una respuesta original a lo que yo me planteaba. Entonces, ¿cómo sé si esa respuesta es original? Yo sé que esa respuesta es original porque revisé la bibliografía y vi todo lo que se investigó sobre esa temática, ¿no es cierto? Si yo no reviso la bibliografía, no puedo saber todo lo que se investigó sobre una determinada temática. ¿Eso me lo habías escuchado o no? No, profesora. Ay, Dios mío. Estuve como 10 minutos Infortunadamente no hablando. escuchamos nada. Estuve un montón de tiempo hablando. No, me quiero morir. Bueno, terrible. La verdad que lo que me dijeron es terrible. Me quiero morir. Pero yo de golpe me di cuenta, porque yo a ustedes sí los veía, ¿eh? Ah, no, yo veía la pantalla mía, porque yo estaba compartiendo pantalla. Eso de salvar la pantalla, bueno, entonces vuelvo a esto. Entonces, ahora yo había empezado a hablar de preguntas de investigación y decía que es el proceso que me preguntaba el compañero de la revisión de la literatura teórica y empírica el que me permitía formular o construir las preguntas de investigación. Y que las preguntas de investigación no son lo mismo que las preguntas iniciales. Porque las preguntas de investigación, que son aquellas preguntas que yo voy a responder en mi investigación, ya me implican llegar a construir mi objeto de estudio. Cuando yo me planteo las preguntas de investigación, yo tengo mi objeto de estudio. Yo ya sé qué es lo que mi investigación va a responder. Ahora, decía también que estas preguntas de investigación que van a guiar mi trabajo, mi tesis, no es solo una, sino que es un sistema de preguntas. No son muchas preguntas diferentes como si fueran las preguntas provisorias desde diferentes disciplinas, sino que ya tienen que ver con la construcción de un objeto, generalmente desde una disciplina, ¿no es cierto? Ya en este momento puedo concretar una investigación. Ahora, ¿recuerdan que ayer habíamos hablado de que las preguntas eran proposiciones interrogativas? Sí. Bueno, entonces las preguntas de investigación son proposiciones interrogativas, pero
estas proposiciones interrogativas, la característica que tienen es que ya definimos los conceptos que están incluidos dentro de una pregunta a partir de una teoría. Es decir, que los conceptos que están incluidos en la situación problemática, en las preguntas de investigación, son conceptos que ya hemos trabajado desde una o algunas teorías. Entonces, la pregunta de investigación tiene una elaboración teórica mucho más importante que las preguntas iniciales que me formulo en una situación problemática. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esas preguntas? Ayer lo hablamos. ¿Cuáles son los componentes de las preguntas de investigación? ¿Se acuerdan que dijimos conceptos? ¿Están ahí o no? ¿Están, no? ¿Me escuchan? Sí, estoy escuchando, profesora. Sí. Usted habló ayer que es necesario establecer quiénes, los sujetos, dónde, el contexto, teoría para el marco teórico y por qué, para qué, la relevancia, los objetivos, todos estos son como desarrollo de preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuál, para qué, dónde, cuándo? ¿Sería esto? Perfecto. Y los problemas, las preguntas, ¿qué componentes, las proposiciones y también las proposiciones interrogativas, qué componentes tenían? Aquí, delante de que te habló ahora, usted dijo que hay preguntas iniciales y hay las preguntas posteriores. Ahí yo me pregunto, cuando nosotros hacemos el proyecto, ¿es posible ya hacer los dos? ¿O las preguntas que son científicas van a surgir solamente después de la investigación haber sido iniciada? No, las preguntas científicas van a surgir después de que nosotros hayamos relevado las teorías y las investigaciones que hay sobre esa temática. Para poder realizar las preguntas de investigación, ustedes tienen que hacer toda la revisión teórica. Pero eso ya debe constar en el proyecto. Claro, esa revisión teórica debe constar en el proyecto. No van a poner mucho ustedes, sino que van a poner solamente los aspectos centrales de la revisión teórica, es decir, cuáles son las teorías con las cuales yo tomé definiciones de los conceptos, cuáles son las teorías que implican iluminarme la investigación o que me guían en la investigación, cuáles son los antecedentes, es decir, el estado del arte, cuáles son las investigaciones previas que me muestran que la pregunta que yo me planteé es una pregunta que brinda una respuesta original, y no que es algo... Ustedes ahí me hablaron de Gloria, y me decían, cuando yo dije eso me hablaron de Gloria, o sea que sé que me escucharon Sí, ahí. Claro, no, porque me decían que Gloria les había ella dicho... dijo, Sí. Él había dicho así, que lo que se sabe se puede investigar, lo que no se sabe se estudia. O sea, yo voy a estudiar aquel que nadie haya estudiado antes. Si alguien ya lo investigó, yo puedo leer, hacer una revisión de literatura para tener en cuenta todo lo que ya se sabe sobre un determinado tema. Claro, exactamente. Entonces, la revisión de la literatura me permite justamente poder plantearme preguntas que sean originales, que impliquen un nuevo conocimiento. Entonces yo les había hablado de algo que no sé si me escucharon, porque yo hablé 15 minutos. Una de las cosas que yo les decía es que las preguntas son muy diferentes si
si van a conducir a una investigación cualitativa o si van a conducir a una investigación cuantitativa. Porque, como habíamos hablado, la investigación cuantitativa es más estructurada. Entonces, las preguntas van a ser más estructuradas. En cambio, la investigación cualitativa es más flexible. Las preguntas van a ser más flexibles. Las preguntas de una investigación cuantitativa me van a llevar a conocimiento cuantificable. Como por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el nivel socioeconómico de los estudiantes? Nivel socioeconómico es un concepto que tiene un alto grado de abstracción y me lleva a un conocimiento cuantificado. En cambio, si yo digo, ¿cuáles son los motivos que tienen los estudiantes para abandonar la carrera? Esa pregunta es una pregunta más flexible. No es una pregunta donde el concepto motivos es mucho más abierto y flexible que el concepto nivel socioeconómico. O sea que las dos preguntas me llevan a diferente tipo de estrategia metodológica. Una pregunta más flexible y menos estructurada me lleva a una investigación cualitativa, a un conocimiento más inductivo. Y en cambio una pregunta muy estructurada, con conceptos también muy estructurados y con un alto nivel de abstracción, me llevan a preguntas cuantitativas. ¿Esto les queda claro? Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo Sí. he leído, no me recuerdo cuál texto, pero yo he leído una diferencia entre cualitativa y cuantitativa, que decía que las cualitativas son más abiertas en el sentido de que una pregunta genera otras preguntas, al paso que en la investigación cuantitativa las preguntas son más cerradas, no son tan abiertas, no permiten así hacer tantas otras preguntas. O sea, yo quiero tener datos y yo hago una encuesta y voy solamente a buscar estos datos y hago una interpretación sobre esto y ya se fue. Al paso que en la cualitativa, yo hago una pregunta que con la respuesta yo puedo ser llevado a otras preguntas y otras preguntas y preguntas que van a llevar a otros puntos. Claro, ¿Es porque así? lo que pasa es que el conocimiento cualitativo es inductivo. Es lo que veíamos ayer como el ejemplo de cuando un investigador investigaba el autor de un crimen. Entonces partía de una pregunta o de una hipótesis en relación con que me llevaba a tal autor de un crimen. Pero a la medida que iba investigando, como la investigación es dialéctica y tiene un ida y vuelta permanente, entonces van surgiendo nuevas pistas, nuevos indicios que me llevan a nuevas preguntas. O sea, sí. Te escucho. Alguien llegó aquí, mis perros empezaron a la pregunta Sí, que ya yo vi, quiero hacer estamos es así. iguales. Si yo quiero saber, por ejemplo, yo quiero investigar si el abandono de la escuela por los adultos es debido al cansancio del trabajo diario, yo hago una encuesta cuantitativa. Yo solo quiero saber si abandonaron y si eso tiene alguna referencia, si todos ellos, por ejemplo, son trabajadores que abandonaron la escuela porque trabajan. Si 100% de los que abandonaron la escuela en la encuesta son que trabajan y los que no trabajan durante Te dejé de el escuchar. día permanecen, eso podría darme una respuesta. No hace falta que el 100%, con Yo, que el 60 o el 70 o el 80 ya hay una relación. No necesitamos que sea el 100%. ¿Me escuchás? bueno, pero 100% de los que abandonaron en una, imaginemos un aula que tenga 30 alumnos, 13 abandonaron. Y si yo hago una encuesta y constato que los 13, todos trabajan, todos son trabajadores que abandonaron la escuela, yo podría hacer un análisis y llegar a la conclusión de que el trabajo influyó en el abandono.
Claro, sí, sí, eso ya es una certeza, digamos, la conclusión es taxativa. Todos los que trabajaban abandonaron. Professora, Sí, por favor. Mas, neste mesmo caso, se a encuesta confirma que 100% das pessoas que abandonaram trabalham, mas, pero se la aula, en la classe, continuam algumas das pessoas que também trabalham, ainda confirma que a causa de abandono foi o no, trabalho? lo que pasa, ¿sabés lo que pasa? Que es lo que decía recién, no necesita el 100% haber abandonado, Sim, porque la investigación cuantitativa no se maneja con certezas, se maneja con nivel de probabilidades. sim. Entonces, la hipótesis va a ser que es alto el nivel de probabilidad de que una persona que trabaje abandone, pero no es total, no necesita ser total. No necesitan todos los que trabajan haber abandonado para establecer una relación. Sim, graças. Ahora, buscar otros motivos, puedo plantearme otras causas, puedo plantearme hipótesis alternativas. O puedo hacer una investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa voy a tratar de ver con más precisión, digamos, qué es lo que pasó, cuál es la historia de vida de esa persona que trabajaba y abandonó, y a lo mejor ahí me surgen nuevos indicios que me hacen pensar en otra cosa. Por ejemplo, las madres que tienen hijos trabajan durante el día y a la noche van a quedarse con sus hijos. Y por cuenta de esto van a abandonar la escuela para quedarse más cerca de sus hijos, por ejemplo. Claro, puede aparecer algo que en la investigación cuantitativa no había surgido y que aparece, es decir, el hecho de estar trabajando también puede estar relacionado con otra cosa, ¿no es cierto? Y a lo mejor el motivo del abandono es esa otra cosa y no trabajar. Por ejemplo, vos me estás hablando de la maternidad. A lo mejor puede suceder que la persona que trabaja y es madre siente que no puede cumplir su rol de madre, digamos, como que puede haber muchas cosas ahí en eso. En este caso, la investigación cualitativa sería mejor porque es más abierta. Podría ser hecho una entrevista, un cuestionario abierto en que el investigado va a poner otras razones diferentes de aquella encuesta cerrada. Claro, yo dice, creo que los dos sí, tipos de investigaciones aportan distinto conocimiento. Claramente yo estoy más inclinada a la investigación cualitativa. Yo la prefiero. Caso, si yo hago una causa del abandono, Está re mal internet porque tu voz se me va. Teu sinal está falhando, Marina. si yo hago Teu sinal está falhando. Tem que refazer a pergunta. No te escucho. A ver, ¿Están ¿por qué no escuchando ahora? apagamos todos el micrófono? Apaguemos todos el micrófono. Mi micrófono está abierto. Está cerrado para No. ustedes. Não, ela está dizendo para desligar todos os microfones, quem não estiver falando. Que el tuyo sea el Está único todo abierto. desligado. É Ok, porque o es la teu está señal aquí falhando, que ela no acha que está tem algum buena, microfone creo. ligado. Ok, no hay problema, profesora, déjalo, no hay problema. Es mi señal, yo creo. Mejoró, Edmiro, ¿está ouvindo melhor? Sim, sim. Só deu uma pequena falha só. Professora. Refaz a pergunta para ela. Profesora, lo que pregunté es así. Si el trabajo, no, si la razón para el abandono de la escuela es el trabajo durante el día, yo hago una encuesta activa con opciones cerradas. Sí, no,
cosas así. Y ahí yo voy a tener datos que no son suficientes para establecer las causas del abandono. ¿Por qué? Solamente una investigación cualitativa iba a decirme que otras razones iban a establecer la real causa del abandono, como por ejemplo, trabajar, cuidar de los hijos, y o sea, un niño, un hijo que tiene una molestia o cualquier cosa así. Entonces, si yo solo hago la investigación de forma cuantitativa, es posible que yo no tenga todos los datos necesarios para hacer un análisis correcta de la situación. ¿Entiende? ¿Está de acuerdo? Claro, sí, yo creo que realmente muchas veces la investigación cuantitativa te deja muchas cosas sin analizar. Es como muy estructurado y te lleva solamente a una causa. Y entonces dejas de mirar otras cosas. Yo soy muy partidaria de la investigación cualitativa. ¿Me escuchaste? Ok. Sí, tranquilo. Bueno, Ok, gracias. escúchenme, son las 25 y si no cortamos ahora para que ustedes expongan, no van a exponer. Así que busque un grupo para exponer y compártanlo, que si no lo comparten yo no voy a poder entenderlos. Un grupo, ponga en la pantalla lo que van a decir. Colegas, vocês entenderam? A professora está pedindo que agora a gente comecemos a fazer as apresentações. Eu posso Aí, apresentar Dulce e Marcelo. Não tem problema. Manda abraço. Ela está pedindo para vocês colocarem na tela o que vocês tiverem para ela ir acompanhando, tá, Marcelo? Tá bom, obrigado. Obrigado. Vejam, por favor, só se vai aparecer aí. Apareceu? Já. Legal. Sim, apareceu, sim. Bonito. Dulce, pode começar, por favor. Dulce, seu microfone está fechado. Intentarei falar para a professora compreender. Hablaremos sobre a educação tecnológica, educação profissional em lo ensino médio, escola secundária, para saber se está preparada para a inclusão dos estudantes surdos no colégio, na escola Pedro II, uma escola tradicional aqui no Rio de Janeiro. A situação problemática é a educação profissional em lo ensino médio está preparada para a inclusão das pessoas sordas na escola Pedro II? Os atores, professores do colégio e estudantes surdos. O contexto é a inclusão nessa escola, né, Pedro II. Aí você... se hipotetiza em esta investigação que as políticas para a inclusão de estudantes surdos vinculados à formação tecnológica e profissional, resultado de iniciativas secundárias à demanda legislativa, e que queda muito por construir para que a plena inclusão do público objetivo em educação especial, em educação profissional, tais como formação, serviço contínuo para o equipe diretivo e docentes e professores, infraestrutura e oferta de serviço da educação especializada para os surdos. Justificação, reconhecendo que a inclusão das pessoas surdas na sociedade requer garantias de ingresso, permanência e egresso em los sistemas educativos e que as instituições que oferecem cursos técnicos profissionais são de grande importância enquanto à formação de recursos humanos especialistas para o ingresso ao trabalho. Esse trabalho se justifica
por el relevante aporte que representa algo de inclusão de pessoas com discapacidade, né, pessoas sordas, nos sistemas educativos de la educação profissionais, e valorando a investigação sobre a educação especial e a educação vocacional, además de proporcionar recurso com o caráter de educação permanente sobre o tema e a búsqueda de la expansão de processos inclusivos de estudantes com discapacidade. Uma das estratégias da Perdón que te investigação... corte. ¿Pueden correr un poquito para que yo vea más eso? Porque queda una parte sin verlo. Professora, desculpa, alguém pode traduzir? Ah, ahora sí, lo veo mejor. Sí, lo que a lo mejor tengo que hacer es cerrar yo la parte... Agora eu mudei de slide. Beleza. Tranquilo. Tá? Posso prosseguir? A estratégia da investigação. Entrevista para os professores, baseada na escala Likert. Exemplo, considera que sua escola é infraestruturalmente inclusiva para os estudantes com discapacidade sensorial, motora, intelectual e para os surdos. Vou tentar explicar. Seria questionário, as perguntas para os professores da escola Pedro II sobre a educação para os surdos. Se estes professores estão, de fato, capacitados, né, para trabalhar com alunos surdos, os preparando para o mercado de trabalho. A educação profissional ganhou espaço importante na educação brasileira, e isto se pode confirmar quando a lei número 13.415, eu não sei o número, coloca a educação profissional como uma opção para mais estudantes do ensino médio. A razão para essa pesquisa seria educar para o trabalho, envolve cada vez mais importância e necessidade para o processo de construção da autonomia dos estudantes surdos, que exige a reflexão de novos saberes, novos pensamentos, autonomia, novas formas de construir a educação brasileira em um contexto de extrema competitividade profissional. Apesar de termos grande debate no Brasil sobre o modelo da educação profissional, solamente, né? E dentro dessa educação profissional que se propõe o Colégio Pedro II, onde fica, né, esta educação especial, a educação de pessoas com discapacidade, pessoas surdas. A educação especial tem o propósito, né, de pensar em oferecer uma educação de qualidade para os estudantes com discapacidade. Não é uma ação inovadora, não é novo, mas esse modelo de integração pensou como um método efetivo para garantir uma educação de qualidade para os estudantes com discapacidades. Sem embargo, tem algumas falhas. Logo, de ser repensado este modelo, é necessário que este modelo seja reformulado, repensado, por proposta de trabalho inclusivo, que tem como objetivo incluir os estudantes com discapacidade e necessidades educativas especiais, principalmente as surdas, nas aulas regulares das escolas profissionais e regulares. Essa matrícula, né, dos alunos surdos no Brasil e da educação especial cresceram muito, consideravelmente nas escolas públicas. Esse crescimento é positivo, mas exige cada vez mais a preparação das escolas para receber a esses estudantes e demonstra que a luta por la oportunidade de uma educação de qualidade para todos só vem com acesso constante. E aí, sem embargo, lamentablemente, a realidade inclusiva todavia tem muitas falhas e necessita de transformações importantes e significativas. Então, perguntamos, o que passa com a educação profissional para os estudantes surdos? Ou seja,
Ou seja, a educação especial em Brasil cresceu muito, mas as capacitações, os profissionais da educação necessitam de capacitação para esse trabalho, principalmente na educação profissionais. Então, a educação profissional dos estudantes surdos, né, é uma das estratégias para reduzir as desigualdades sociais e investir em la inclusão social das pessoas com discapacidade, o que requer debate, investigação e participação da sociedade. É preciso que professores e a sociedade trabalhem juntos para que a educação das pessoas surdas com discapacidade na educação profissional sejam positivas para que os estudantes surdos possam compreender de maneira igual e possam entrar no mercado de trabalho. A preparação desses sujeitos para o mercado de trabalho é um fator essencial, já que é um canal importante para a integração social. Então, na educação profissional, compreende que a preparação dos alunos surdos e da educação especial com discapacidade é importante para o futuro, pela integração social desses sujeitos, desses estudantes. Então, devido ao crescimento de estudantes com discapacidade matriculados na educação regular e na educação profissionais, por falta de investigações sobre a educação inclusiva vocacional, a competitividade para ingressar ao mercado laboral, é relevante compreender quais são os desafios atuais que enfrentam os docentes de los serviços educativos. Aí é um professor que trabalhará solamente com alunos com discapacidade, cegos, autistas, enfim. E o que seria, né? Quais seriam essas investigações? Quais seriam essas necessidades? Capacitação, políticas públicas, reconhecimento profissional e ferramentas de trabalho. Gracias. Por favor, gracias realmente. ¿Podés ir a la primera? Esta profesora. La anterior, la que tiene el título. Vos empezaste con una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la situación problemática? Me parece que está medio dando vueltas por todos lados, pero ¿cuál sería la situación problemática de la cual... ¿Esto quiénes lo hicieron? Sim. A situação problemática seria a educação das pessoas, né, dos estudantes surdos no Colégio Pedro II. La situación problemática, ¿te acordás que es la descripción lo más completa posible de un aspecto que me resulta problemático? Esto está planteado como una pregunta. ¿Qué sería el aspecto que vos viste en la realidad para plantearte esta pregunta? Que podría ser una pregunta inicial. Sim, compreendi. A situação problemática, pusemos, né, a inclusão dos estudantes. Então, a situação problemática seria como estes estudantes, né, surdos, são incluídos na educação profissional. Se eles têm acessibilidade, direitos iguais, seria isso. A ver, la situación problemática se describe con un lenguaje afirmativo y descriptivo. Sí, comprendo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo sin preguntas? Sí, sin pregunta. Okay. A mí me parece que la última parte, cuando vos explicás, anda la última parte, cuando vos explicás, digamos, no, ya pasaste, anda un poquito más atrás.
Aquí, Anda una más justificación. adelante. Anda una más adelante. Acá, por ejemplo, podés empezar con esto. La educación profesional ganó un espacio importante en la educación brasileña. Esto es un lenguaje afirmativo. Y esto se puede confirmar cuando la ley coloca la educación profesional como una opción más para los estudiantes de la escuela secundaria. Educar para el trabajo se vuelve cada vez más importante y es necesario. Entonces, ¿qué viste vos en la aplicación de esta educación, de la inclusión en la educación profesional? Que te resultara problemático. Sí, yo no comprendo su pregunta. Essa enseñança está devidamente preparada para promover a inclusão desses estudantes. Perfecto. Es decir, Obrigado. que una de las cosas que se observa es que no se sabe, digamos, si está preparada, los docentes sobre todo, ¿no es cierto? Isso. Sí. ¿Y qué pasa en el aula cuando hay personas que están incluidas y que son, está una discapacidad especial, sordos, ¿no? Sí. Las personas no consiguen ingresar en mercado de trabajo, no tienes una boa atención en la clase, no curso, porque los docentes no fueron capacitados para el trabajo. Então, o foco, né, da pesquisa seria compreender como esses docentes, se esses docentes estão preparados para o trabalho com esses estudantes, né? E através de perguntas como aqui, baseadas na escala Likert, para compreender se esses professores, do que esses professores precisam para ensinar aos alunos surdos, como, por exemplo, traduções, materiais específicos, seria isso. ¿Consegui responder? Claro, el tema es que, bueno, yo no pedí todavía la estrategia de investigación, ¿no? Pero la escala Likert es una técnica, no es una estrategia de investigación. Sí, y es una técnica para una investigación cuantitativa. Sí, Entonces, sí. ¿tu investigación va a ser cuantitativa? No. Porque la escala Likert es una técnica absolutamente cuantitativa. Sí. Mas estas seriam introduções para termos uma ideia de como esses professores veem, né, a educação, como esses professores entendem a inclusão, né? A estratégia qualitativa seria compreender a partir de leituras bibliográficas e de textos sobre a evolução, né, do trabalho da educação com surdos e compreender o grupo de docentes como a atuação para o mercado de trabalho, para a educação profissionais de estudiantes surdos. O sea que vos harías una combinación de metodologías. Sí. Ajá. Exatamente. Claro. Porque entonces, no sé si está cierto, digamos, mas... yo no pedí todavía la estrategia metodológica, pero entonces ahí, en la estrategia metodológica, no va la escala Likert, sino que va la combinación de metodologías con una primera parte cuantitativa y otra cualitativa,
Y en la cualitativa, la técnica que se va a utilizar es la escala Likert, porque la escala Likert es un cuestionario cerrado, es una técnica. Sí, comprende, profesora, gracias. De nada. Yo quería hablar, profesora. Sí. ¿Puedo hablar? Bueno, igual que ayer, Amarino, quando nosotros... Amarino, Oi. posso fechar ou você vai querer que eu ponha algum slide? Só porque eu não vejo vocês. Não, tranquilo. Eu só vou falar aqui umas coisas, assim, não preciso de ver no slide, não. Pode fechar se quiser, tá? Professora, contribuição... eu posso errar o slide, a apresentação? Sí, Para... sí, Obrigado, la puedes porque cerrar. eu não vejo. Sí. Gracias. De nada. Entonces, Pronto, profesora, Amarino. yo quería contribuir con mis colegas en el sentido de que la misma preocupación que ellos tienen es igual a que nosotros tuvimos con la educación de jóvenes y adultos, porque como hablaron, la educación especial es una de las 5 categorías que están ahí, todas establecidas en la ley de directrices y bases de la educación nacional. Es educación básica, educación superior, educación tecnológica, educación especial de jóvenes y adultos. Ahí tenemos la cuestión de la ley que pone dispositivos que en la realidad no están se poniendo en práctica de acuerdo con la ley. Por ejemplo, lo que establece la ley sobre la educación especial, hay que decir que la ley fue creada en 96 con este título, Educación Especial, imaginando escuelas para personas con necesidades especiales, como los ciegos, los sordos, y ahí, con el pasar del tiempo, se descubrió que muchas escuelas hacían la exclusión de alumnos que cognitivamente estaban 100% elegidos para estudiar en un aula, en una clase, pero solo por la cuestión de discapacidad eran llevados a una escuela especial. Ahí sí empezó a ver la cuestión de exclusión. Y Sí, en 2004, la declaración de Salamanca... Sí, Marcelo. Só para fazer uma observação. É importante falar, corroborar com a sua fala, no processo de que a inclusão só existe por conta da exclusão. Então, a luta, né, brasileira, tanto na educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação à distância, só existe porque há exclusão. Então, a luta é para que não haja exclusão. Não havendo exclusão, não precisa haver inclusão. ¿Cierto? Pues, Marcelo, es en ese sentido que yo estoy hablando. Es en ese sentido. Nosotros creamos una ley en 96 y solamente 8 años después, en 2004, los países de la UNESCO, son muchos países de la UNESCO que se reunieron en Salamanca, en España, a tratar del tema de la exclusión de escuelas y crearon una carta llamada Declaración de Salamanca 2004 para que todos los países miembros de la UNESCO empezaran a crear escuelas inclusivas. Y en Brasil nosotros comenzamos a pensar sobre eso después de 2004, después que la ley ya había sido creada. Y no hay en la ley ninguna referencia a educación inclusiva. Se habla de educación especial. Pero lo que se pasa hoy es que se quiere convertir la escuela regular en escuela inclusiva, porque tenemos muchos programas para hacer la inclusión, como dijo Marcelo, para que se acabe con el término exclusión y hacer la inclusión sin un establecimiento en la propia ley. Eso, se poniendo de esta forma, hace con que los profesores pasen a enseñar a alumnos que van a cambiar de la escuela especial, de la educación especial, para una escuela normal, sin preparo ninguno, sin ninguna formación. Eso, en mi punto de vista, es el problema mayor. Es querer que la escuela inclusiva, la educación inclusiva que ahora está en pauta, que ahora se está hablando mucho,
implante sin una formación adecuada. O sea, que la escuela regular se transforme en escuela inclusiva. Se habla de educación. Hay escuelas especiales, educación especial solamente para aquellos como los ciegos que necesitan braille, que necesitan de profesores entrenados para trabajar con esa discapacidad. Aqui a escola para cegos, aqui em Rio de Janeiro, é o Instituto Benjamin Constant, né? Que já está com pesquisas um pouco mais avançadas para a inclusão. Então, desculpa, Marino. Então, aqui no Rio, o Instituto Benjamin Constant, hoje, ele aceita alunos, estudantes com discapacidade ou não, fazendo esta inclusão, para que as escolas, tanto regulares, profissionais e voltadas para alunos com discapacidade, sejam mais inclusivas possível. O sea, ahí que está el problema, Marcelo. Ahí que veo el problema. No se puede, así como en la educación de jóvenes y adultos, así como en la educación de jóvenes y adultos, tomar un profesor que fue formado para trabajar con niños y poner en un aula para dar clase para adultos, infantilizando a los adultos. Hay que pensar en formación. Del contrario, solo se cambia la nomenclatura, se cambia de nombre, pero no se hace nada de nuevo y nada que va a ser correcto. En el caso de la escuela inclusiva, que no hay una escuela especial inclusiva, es la escuela regular que ahora se llama de escuela inclusiva. Simplemente dijeron así, escuela regular no existe más, es escuela inclusiva. Y todos los profesores de la escuela regular se cambiaron en profesores de una escuela inclusiva, que creo que es esto, esta la situación problemática, lo que ustedes quieren observar, cómo eso está pasando, cómo está ocurriendo en el aula, esa cosa de un profesor trabajar con alumnos que antiguamente iban para la escuela especial, eran para la educación especial y ahora están volviendo para la escuela inclusiva, que es la escuela regular. Muchos profesores están recibiendo personas con discapacidad que no están sabiendo cómo lidiar con la situación. Creo que esta es la situación, tal vez el problema mayor es investigar cómo eso está siendo hecho. Para mí, eso es un problema muy grande. Es un problema de legislación. Sí, Marcelo. Não, claro. Amarino, colegas e professora, se alguém puder depois traduzir para a professora, eu agradeço. Eu vou falar em português agora para eu poder conseguir explicar melhor sem ter que pensar. Estou compreendendo, não te preocupes. Obrigado, professora. Eu sou coordenador de uma escola e eu sou especialista em educação inclusiva para alunos com discapacidade. Eu atuei com alunos surdos, autistas, específico em uma classe dentro da escola regular, né? Que, na verdade, retrata o que o Amarino falou, que não há inclusão, e os professores não estão preparados, de fato, não são todos, mas grande maioria, não estão preparados para a atuação, porque são muitas diferenças, muitas discapacidades diferentes, e exigem muitas formações. Então, uma formação não é possível. Precisamos de intérpretes, precisamos de professores para trabalhar com braille, libras, autistas, TDAH. São muitos profissionais que precisam existir para, de fato, haver inclusão, certo? Então, o que acontece hoje na escola regular, inclusiva, como a Marino falou, que foi chamada assim, é que nós tentamos fazer o melhor para que esses estudantes possam compreender a aula da maneira mais igual possível. Mas isso, infelizmente, não acontece. Precisamos, precisamos de mais capacitações, material, políticas públicas, leis e
compreensão da sociedade e que os profissionais sejam de fato preparados e os estudantes também sejam preparados desde cedo, lá na educação infantil, né, a compreender que em sua classe terá um aluno surdo, cego, autista, porque somente assim será possível, de fato, que todos possam compreender e falar juntos. Marcelo, Sim, Bárbara. déjame preguntarte una cosa. Imagina tú que ahora en Brasil todas las escuelas van a ahora ser llamadas escuelas inclusivas y que todos los profesores van a tener un sordo en su clase. ¿Cómo que se imagina que un profesor que no sabe Libras, que es la lengua brasileña de señal, cómo que se imagina que un alumno que no sea hablante, que no escuche, que no hable, va a estar en un aula con los alumnos que no tienen ese problema y el profesor va a saber cómo lidiar con esa situación? O sea, se puso de arriba para abajo una situación que no podría ser puesta de esta manera. Y esto, ¿cómo quieren, sin una política pública correcta, con una formación de profesor, esto está destinado al fracaso. Es solamente una idea que para las personas en la realidad no está dejando que la cosa ocurra como quieren, porque es imposible. ¿Cómo que nosotros aquí imaginamos que en nuestra clase entre una persona que no entiende que yo hable y que yo voy a me convertir en un profesor de Libras en 2 horas? Eso es imposible. Amarino, eso es el problema mayor de vuestra investigación, ¿entiendes? Sim, claro, compreendo. Aqui no Brasil, a UERJ, né, o colégio da UERJ, a Universidade Estadual, ela tem uma proposta de educação inclusiva diferenciada. A proposta dessa universidade vai de encontro à fala do Amarino. Eles não têm uma sala específica para atendimento de alunos, dos estudantes com discapacidade. Eles estão contratando, né, profissionais que compreendem as diferentes discapacidades para atuar nas salas de aula. Então, por exemplo, Marino, digamos que aqui em nossa classe tivesse um aluno surdo, teríamos um profissional contratado pela universidade para poder fazer a tradução em tempo real para este aluno, enquanto estivéssemos em aula. Mas isso precisa de capacitação profissionais, que não temos esse quantitativo, né, de profissionais que compreendem as diferentes discapacidades. Mas é um início. Esse é né? o problema. Sí, Perdón, sí, sí, yo sí. los quiero cortar porque son las -4 minutos, las 9:04, y quiero hacer un cierre. Porque Claro, si no, desculpa, professora. claro, digamos, a mí Perdón. me parece muy interesante todos estos aportes que hubo y el debate, porque esto nos está mostrando, digamos, cómo es posible ir completando la situación problemática, por ejemplo, haciendo entrevistas a diferentes personas. Por ejemplo, acá, este muchacho Amarino se llama, que nos dio su perspectiva, también, digamos, completa la situación problemática, ¿no es cierto? Ese era el trabajo que yo quería que hicieran, ¿no es cierto? Que pudiéramos plantear una situación problemática que observamos en la realidad, ver cuáles son, digamos, todas las posibilidades de descripción lo más completa posible que tienen, para poder ir viendo desde esa descripción, desde diferentes disciplinas, qué preguntas le podemos hacer, y todavía no pensar en las preguntas de investigación, ¿no es cierto? Para ir trabajando a partir de eso, cuáles son las posibilidades de abordaje
y cómo formulamos las preguntas, que mañana lo vamos a hacer. Mañana vamos a ir formulando preguntas de investigación, ¿no es cierto? Pero, digamos, este trabajo que hoy estamos haciendo en clase nos sirve para ver diferentes miradas de lo que sería la situación problemática e ir completándolas. Sí, ¿quién quería decir algo? Yo quería solo proponer, si me permiten, Marcelo y Dulce, que consideren una sugerencia que voy a hacer aquí. Cuando ellos proponen estudiar, investigar cómo las escuelas están se adaptando a la educación especial, yo propondría a ellos cambiar ese título para la cuestión de la educación inclusiva, escuela inclusiva. ¿Cómo que está se pasando, cómo está ocurriendo el implante de la educación inclusiva, el concepto de escuela inclusiva? Porque es esto, pero por todo que se habló aquí, es lo que yo entendí, pero en su presentación estaba escrito todo el tiempo educación especial. Educación especial en la ley es para las escuelas especiales, son personas que hoy, ni todas, pero hoy están saliendo de la escuela especial, de la educación especial, para la escuela normal, como si la escuela normal ahora tuviera que ser escuela inclusiva, educación inclusiva, sin el debido preparo del profesorado. O sea, si esto Marino, está pasando y esto trae problemas, la sugerencia que yo hago, Marcelo, em educação inclusiva. Marcelo, Há uma diferença. a sugerência A educação especial, ela existe e é uma modalidade. E a educação inclusiva, la educación especial en la ley, la educación especial en la ley no es igual a educación inclusiva. No, Marcelo, la educación especial en la LDB no es educación inclusiva. Educación inclusiva empezó en 2004 con la Declaración de Salamanca. No hay ninguna referencia en la LDB de educación inclusiva. No existe el nombre inclusivo en la LDB. Eso es nuevo. Y de la forma que están poniendo está errado. Bueno, educación especial es una otra cosa. Es una otra cosa. Sim, olha, o Edmildo está falando, mas eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer, Marino. A educação especial, ela é legal, ela está na lei. A inclusão, ela não é falada na lei. E eu não falei sobre lei na educação inclusiva. O que eu disse é que a proposta de inclusão é incluir o aluno da educação especial. Isso seria inclusão, que foi o que você falou. Mas a educação inclusiva, ela não está na lei. A proposta da educação inclusiva é pegar a educação especial, os alunos da educação especial, e inserir na escola regular. Né? Mas é exatamente isso, nós falamos a mesma coisa. É exatamente isso. Mas perfeito, esta é uma proposta, de la educação inclusiva. Essa é uma proposta que surgiu em 2004. No es lo que está en la ley, y transformar las escuelas regulares en escuelas inclusivas a fuego, así, sin preparo ninguno. Ahora, como que tú hablaste, pusieron esto, descubrieron los problemas, y después que los problemas surgieron, ahí que se descubrió que había que preparar mejor los profesores. Imagina, Marino, por isso que se faz pesquisa, Marino. Por isso que se faz pesquisa, por isso que se estuda, para justamente melhorar esses problemas. E o trabalho do Marcelo, pela proposta que o Marcelo colocou, é justamente, pessoal, só um minutinho. É que vocês troquem educação especial por educação inclusiva. Entendeu? Não, porque ninguém a proposta é escola em escola especial, é em escola inclusiva. Desculpa, Marino. A proposta dele não é essa, Marino. A proposta dele é diferente. A proposta dele é diferente. Então, a proposta dele está coerente com o que ele está querendo pesquisar. Então, são vários questionamentos que existem a respeito da mesma temática, do mesmo tema, entendeu? Que é um outro estudo. Ele não está falando da lei especificamente, não está falando da formação de professor. Escúchame, yo agradezco todos los aportes, pero me parece que, como dije recién, tenemos que dar un cierre a la clase de ahora, que es lo que ya estaba tratando de hacer. Todos los aportes que hicieron los compañeros y las compañeras son importantes para ir
completando la situación problemática y para ir haciendo preguntas iniciales desde diferentes disciplinas. De todas maneras, después, cómo formulen los problemas de investigación o cómo los construyan, va a ser algo personal o va a ser algo específico del equipo que lo elabore, ¿no es cierto? El equipo que lo elabora puede poner el acento en la construcción de determinados problemas de investigación que tengan que ver con una línea o con otra. Pero, digamos, a mí me parece muy importante que completemos, porque una de las cosas que yo comentaba al principio es que necesitábamos describir un poquito más la situación problemática, ¿no es cierto? Creo que ya tenemos elementos como para describir la situación, ya me quedó mucho más clara la situación problemática con todos los aportes que hicieron todos y todas. Y todavía no avanzar ni en el problema de investigación ni en la metodología, sino recién empezar a pensar los problemas de investigación, que es lo que mañana vamos a hacer. Gracias, Sí, profesora. Bueno, profesora, buenas noches, tengo que cortar porque profesora, está viniendo una persona que tengo que ir a abrirle. profesora, Buenas tengo noches. uma dúvida. Obrigada, Buenas noches. professora. Boa noite. Buenas noches, Hasta profesora. mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Marcelo, eu Boa queria só noite. falar um pouquinho só mais para ti, Marcelo. Marcelo, Marino, eu só quis sugerir que onde vocês colocam educação especial, seja, na verdade, o que vocês estão colocando, se vocês analisarem bem, se não caberia trocar educação especial por educação inclusiva. mas a Marina, o Marcelo Entendeu o que eu tô acabou de falando? falar, educação especial é uma coisa, educação exclusiva é outra coisa, pô. Mas o que eles estão falando é o que a gente está falando, que a gente tem na realidade sendo tratado como educação inclusiva e não educação especial. Entendeu? Porque a lei Eu estou só dizendo que especifica... a terminologia, só trocar educação especial por educação inclusiva. É isso que eu estou falando. Gente, se você me permite, só uma fala. Só um minutinho de fala. Sim, sim. Eu tenho uma filha. Tudo bem, mas Olha só, vou falar para vocês. Eu tenho uma filha que tem necessidades especiais. Ela tem uma coisa chamada fenilcetonúria e por conta da fenilcetonúria, a alimentação dela é bastante especial. Ela não come proteína. Certa proteína dela é proteína elaborada, porque senão isso tem um aminoácido na proteína chamado fenilalanina. Essa fenilalanina ela pode se acumular no sangue e interferir no desenvolvimento geral da pessoa. Então, ela tem um tratamento totalmente especial. E ela frequenta as duas escolas. Ela frequenta a educação especial e ela frequenta uma escola normal com a educação inclusiva. Embora na lei, né, conforme foi falado aí, não existe a educação inclusiva. E ela frequenta as duas, a especial e a inclusiva. E a forma como ela é tratada em uma e em outra é completamente diferente. Entendeu? É completamente diferente. Na especial, tem os professores lá que se formaram para isso, para trabalhar dessa forma, que trabalham no desenvolvimento dela, e na inclusiva, ela não tem, seria ideal, seria bom que tivesse tudo isso, seria bom, mas ela frequenta as duas, tá? Uhum. Então, não sei se ajuda ou Luiz, se complica, certo? Claro. Ela frequenta... Luiz, eu agradeço a sua fala, e eu acho que, na verdade, Amarino, só corroborando com a fala do Luiz, obrigado, Edmildo. Amarino, eu entendo a sua proposta, a sua fala, né? Eu vou falar em português, porque eu acho que a professora nem está mais na sala. Eu entendi a sua proposta, mas, Luiz, por isso a importância, por isso que eu defendo, e por isso que eu disse para você, né, quando eu falei que eu não iria trocar a questão, é porque eu entendo que um é legal e não, eu entendo que a educação especial e a educação inclusiva. E é baseado nisso que o Luiz falou. Quando eu trago para o debate como esses professores da educação inclusiva estão, pensando... Porque aqui, infelizmente, né, a gente tem pouco tempo para falar e as coisas são muito, também, né, objetivas. Mas pensando na importância de se compreender que há uma educação especial, porque essa educação especial ela existe,
né? Ela existe, e o aluno aqui no Brasil, ele tem direito de a escolha do aluno ir para uma escola regular. O Luiz vai confirmar, né? Sendo responsável por um aluno do público-alvo da educação especial, que o responsável aluno, eles têm o direito de escolher se esse aluno vai frequentar só a educação especial ou a inclusiva. Por que chamar de educação especial inclusiva e não só de inclusiva? Porque quando eu falo somente de inclusiva, eu compreendo que eu tenho que fazer uma inclusão igualitária entre todos. E quando eu ponho especial, não. É uma educação inclusiva, igualitária, que compreende, que entende e aceita que existe a educação especial e que aquele público está ali e que aquele público precisa ser incluído. Então, eu não posso dizer, se eu tirar a educação especial, eu vou praticamente dizer que ela não existe. E aí eu vou deslegitimar, por exemplo, os direitos do autista, porque eu vou entender que todos são iguais. E aí eu vou para a questão da igualdade e da equidade. Não é disso que eu estou falando. Marcelo, não é disso que eu estou falando, Marcelo. Então, Marino, desculpa, eu não tive inteligência para entender a sua fala. Perdão. Deixa eu olhar. Tá, não, escuta só. Vocês colocaram que vocês querem investigar uma escola no Rio de Janeiro, né, que trabalha com educação profissional, sob a perspectiva da educação especial, falando que os alunos surdos, que precisam de entender Libras, que professores saibam falar em Libras. Então, esses alunos, pela lei, eles teriam educação especial. Quando a gente começou a falar de educação inclusiva, esses alunos saem da educação especial e vão para a escola regular, que passa a ser chamada de inclusiva. Eu te faço uma pergunta, Marcelo. Desculpa, eles não saem da educação especial, Amarildo. Deixa eu só concluir. Eles não saem, eles sempre vão ser da modalidade de educação especial. Inclusive, a matrícula deles é de educação especial. Marcelo, deixa eu fazer só uma pergunta. Eu só vou fazer essa pergunta, eu não vou mais falar nada. Nada, não tem problema nenhum. Vocês pensarem. Escuta bem. Escuta só. Se alunos que são surdos, que não falam, precisam falar por Libras, chegam numa sala em que você é professor, chega um aluno que não entende, não escuta, não fala, e você também não sabe se comunicar com ele, como você vai fazer para tratar esse aluno igual aos outros, o conteúdo que você tem que dar, digamos que seja professor de matemática ou português? Aquele aluno não escuta e você não sabe falar Libras, e aí puseram ele na tua sala. Como é que você vai fazer? Olha, desculpa, posso falar, Marcelo, só um minuto. Eu sou professor, Felipe. Eu trabalhei muitos anos, uma das minhas especializações também é de educação inclusiva. Trabalhei com alunos cegos e de baixa visão, fui professor universitário, e na universidade, no curso de engenharia ambiental, eu tive um aluno que ele era surdo. Eu não sei Libras, embora tenha feito a minha especialização, eu sei Braille, né, que eu trabalhei muitos anos com cegos, trabalho até hoje. Então, nós tínhamos na universidade vários intérpretes que acompanhavam esses alunos. Então, eu tinha um intérprete que ficava na minha sala. Na verdade, a intérprete ela andava com o aluno pela universidade. Então, ela chegava no horário que o aluno chegava, e se ele precisasse de um momento, era um curso noturno, se ele precisasse na escola no horário da tarde, a universidade disponibilizava de intérpretes. Então, assim, era uma forma de incluí-lo, e era um aluno excelente, um aluno fantástico. É um dos melhores alunos já da sala de aula, né? Uma outra situação que eu tenho é com os alunos cegos e de baixa visão, né? Que são duas situações distintas. Tem um aluno cego e tem um aluno que tem baixa visão. E aqui nós temos a antiga, né, que se falava Escola de Cegos Ciro Ascioli. Essa escola de cegos, ela continua funcionando, e dentro dessa escola de cegos tinha um CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico para o Deficiente Visual, né, para a pessoa com necessidade especial. E o que é que acontece? Esse centro, ele funciona no horário contrário ao que o aluno estuda. Então, se o aluno cego está estudando em escola regular, no turno matutino, esse aluno, ele faz como se fosse um reforço, um acompanhamento no horário da tarde nessa escola. É opcional. O aluno não tem por obrigação frequentar o Ciro Ascioli, essa escola que a gente chama de escola especial, né? Que é a escola que só atende ao público que é cego. O que é que acontece também? Essa escola tem um corpo técnico, então,
Se o aluno ele estuda na escola A, eu sou o Felipe, pronto, o aluno Felipe, né, que é cego, estuda na escola A. O que é que acontece? Existe uma equipe que dá suporte aos professores dessa escola regular. Existem professores que dão suporte, uma equipe técnica que dá suporte para esses professores. Por sinal, quando eu comecei o meu estágio, eu comecei na escola Ciro Acioli, nessa escola especial, trabalhando no CAP, Centro de Apoio Pedagógico, e eu trabalhava justamente com essa função. Eu ia na escola onde aqueles alunos que eu acompanhava, eles estavam, e fazia um acompanhamento junto com os professores de matemática, física e química, já que eu sou formado em matemática. Então, eu conseguia dar suporte na adaptação de material, sugestões, dava sugestões de como o professor poderia adaptar a aula dele para que aquele aluno se sentisse incluído na sala de aula. Então, assim, existem várias formas, né? Existem várias formas de ser dado um suporte. O que eu gosto do trabalho do Marcelo e de tudo que os colegas falaram agora é justamente essa nossa inquietação, né? É a inquietação de dizer, será que tem políticas públicas que dê suporte para isso daí? Né? Será que o aluno ele tem que ser incluído ou excluído? Então, assim, eu acho que essas inquietações é o que dá margem para vários outros trabalhos, né? Para várias outras pesquisas, e é o que vai fazer realmente com que essa inclusão ela aconteça. Eu acredito, no meu ponto de vista, que hoje em dia, só um minuto, Amarinho, eu acredito que hoje em dia, né, eu me formei em 2004, em matemática eu me formei em 2007 para 2008, eu me formei. De 2008 para cá, eu vejo várias mudanças positivas. É o ideal? Não é. Estamos longe, muito longe. Mas eu vejo uma mudança significativa justamente por essas inquietações que o Marcelo tem, que a Dulce tem, que você tem, que todos nós temos no âmbito educacional. Então, só uma falinha, colega, você estava com a mão levantada aí, pode ser? É o seguinte, como o Felipe falou aí, nós estamos longe, muito longe mesmo, Felipe. Agora, sabe por que eu penso assim que nós estamos longe, muito longe? Porque eu sou pai de uma filha que tem necessidades especiais. Minha filha tem 14 anos, certo? E a inclusão que está faltando em número maior não é do aluno com necessidade especial no mundo daquele que se diz normal. Porque a necessidade maior é de incluir esses que se dizem normais no mundo daquele que é especial. Esta é a inclusão maior. Perfeito, Luiz. Perfeito o seu raciocínio. Perfeito. Eu sou pai de uma menina, entendeu? Eu sou pai de uma menina, eu sinto na pele o que é. Eu tinha preconceito, só descobri o meu preconceito quando a minha filha nasceu, há 14 anos atrás, certo? E desde então eu venho trabalhando em cima disso. Eu fiz cursos também. Eu não falo, mas eu também tenho uma formação que foi feita, educação especial e inclusiva, entendeu? Por isso que eu sei a diferença das duas. E a minha filha frequenta as duas escolas, as duas. Ela vai um dia na semana na escola especial e 4 dias na outra de inclusão. E o que eu vejo a necessidade, porque eu acompanho, eu vou sempre lá, não é de a minha filha ser incluída na outra turma, é que a turma ser incluída no mundo da minha filha. É isso que eu vejo a necessidade. Luiz, a minha preocupação não é exatamente essa. Eu não sou contra a educação inclusiva. Eu não sou contra, Felipe. O que o Felipe colocou não é exatamente o que eu estou colocando. Quando o Felipe fala que o que ele tem de experiência, ele tem pessoas, alunos que estão na escola com um professor de Libras que acompanha eles, isso é o ideal. O que eu estou colocando é essa conversão que quer se fazer da escola regular em escola inclusiva, sem o devido preparo da escola para isso. É isso que eu estou colocando. Eu não sei se eu entendi bem a proposta do Marcelo e da Dulce, agora eu já estou confuso, porque pelo que me parece, a escola que vocês estão falando, ela não tem todo mundo preparado para receber alunos que são surdos, porque daí é como o Felipe está colocando. Se tem em sala de aula, junto com o professor, um professor de Libras, perfeito. E aí tá tudo bem, isso é o ideal. O que eu estou dizendo é que no Brasil estão querendo fazer as escolas regulares virarem escolas inclusivas sem o devido preparo dos professores. Quando o Felipe coloca isso que ele colocou, estou totalmente de acordo, é isso que eu acho que deve ser o correto, entendeu?
quando o Luiz coloca da filha, que acha que o pai tem que ter a opção de colocar se quiser e tal, não sou contra. O que eu estou dizendo, o problema é em querer transformar de uma hora para outra sem preparo nenhum. É a mesma situação da EJA. Não dá para se colocar um professor para trabalhar com ele sem preparo para trabalhar com EJA. Não se pode imaginar virar professor de alguém que não entende, não escuta, e eu não consigo falar com ele na minha sala. Eu precisaria ter um preparo para isso. O que eu vejo de problema, o que me inquieta, o que me preocupa, é essa conversão, que me parece mais assim um jogo político, sabe? Diz assim, agora no Brasil nós temos educação inclusiva. Todas as escolas regulares viram escolas inclusivas. Eu estou colocando, não que eu sou contra, eu estou dizendo que sem o devido preparo do professorado e das escolas para isso, jogar alunos que antes estavam na escola especial para a escola inclusiva, assim, a princípio é uma boa ideia, mas chegar ali e ter um professor que não consiga sequer se comunicar com ele, isso é problemático. Então, assim, na minha concepção, Marcelo e Dulce, o que eu vejo assim, talvez se eu estivesse no lugar de vocês, eu queria entender assim, como é que isso está se dando? Verificar de que forma os alunos estão recebendo educação, como os professores, quais são os problemas que os professores, as dificuldades que os professores têm a relatar, porque assim, a coisa que está sendo posta no país é de cima para baixo. Tipo assim, a escola hoje não é mais a escola regular, é a escola inclusiva. Edmildo, você virou professor inclusivo, vou colocar uma pessoa que não fala, não escuta, é surda, e você tem que falar braille de hoje para amanhã. É disso que eu estou falando, entendeu? Analisar como esse processo está sendo feito. Aí eu imaginei que vocês fossem ver nessa escola em específico, nesse contexto, como que isso está acontecendo. Porque o que eu estou querendo colocar, Marcelo, é que a escola de que vocês estão falando virou uma escola inclusiva, correto? E aí está dando certa experiência. Entendeu? Marino, a questão, na realidade, eu entendi a sua pergunta, entendi sua fala, e sim, você compreendeu, agora deu para perceber, assim, né, você fez aí, disse que, eu não sei se eu compreendi, não, você compreendeu sim, eu também consegui compreender, só para a gente ir encerrando, né, porque também eu tenho um trabalho para fazer, gente, eu tenho visita amanhã na escola, estou uma loucura aqui, eu compreendi exatamente a sua fala, e eu compreendi a sua inquietação, realmente o que acontece, né, falta de informações, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas fazendo uma apresentação, logicamente. Mas o que você falou é exatamente essa a proposta. A proposta a partir dos professores. Esses professores, eles estão preparados para a educação? Não, não estão. Tanto que eu finalizo lá falando que falta capacitação. Isso é um problema. Isso é um problema, Marcelo. E isso eles não estão. Mas o que eu trago é o seguinte... Eles não estão, mas algo precisa começar a ser feito, né? Eu não posso esperar que todo mundo esteja preparado para poder receber esses alunos, para que esses alunos possam começar a frequentar as escolas. Aí tem a questão que você falou do despreparo, como o Felipe falou e eu falei. Eu trabalhei 2 anos com educação especial, né? Com inclusão. Eu sou atendimento educacional especializado, né? Eu fiquei 2 anos numa sala de recursos. Na minha escola, só eu tinha psicopedagogia e só eu tinha atendimento educacional especializado. Acabava recaindo todo sobre mim. Eu acabava indo para a sala de aula para poder ajudar. Eu fazia adaptação das atividades. É cansativo, não é a melhor maneira, mas ela precisa começar, entende? É isso. Mas eu entendi a sua fala, entendi a sua colocação, agradeço, muito obrigado. E foi muito importante para a gente poder refletir também e ter esse debate. Se talvez a fala do Luiz, a fala do Felipe, é importante para a gente também olhar o pensamento do outro e é mais uma forma de investigação para a gente entender. Tá, mas e o que está faltando também? Será o que a gente precisa? Será que a gente pode realmente chamar ou não? E esse processo ele vai se construindo, reconstruindo, para que a gente possa, de fato, capacitar todo mundo. E é a partir de aulas assim, como essa que a gente teve hoje, né, de ontem, da EJA, do grupo de vocês também, que foi excelente, que a gente vai pensando nessas coisas e vai colocando em prática. Marcelo, se for esperar que todas as escolas estejam realmente, né, com todo o corpo docente preparado para receber essa diversidade imensa que é, porque quando a gente fala, por exemplo, de autismo, né, não existe só um tipo, tem várias classificações, várias formas de trabalhar. Então, assim,
na medida que esses alunos eles vão chegando, que as escolas vão se preparando também. Porque se a gente fosse ter algum tipo de ensino, de educação, apenas quando as escolas e as universidades estivessem com corpo docente, com corpo administrativo, a questão estrutural totalmente adaptada, nós não teríamos, eu estou sendo até radical, ensino nenhum no Brasil. Porque se a gente olhar em todos os aspectos, se a gente olhar na escola regular, o ensino fundamental, o ensino médio, o EJA, né, a educação de jovens e adultos, como você falou, que tem muitas coisas na lei e que na realidade é outra completamente diferente, a falta de preparo de professor. Então, se a gente só fosse trabalhar com jovens e adultos quando as escolas estivessem completamente preparadas, todo mundo estivesse totalmente capacitado, nós não teríamos ensino nenhum no Brasil. Então, essas são as inquietações. É a partir das dificuldades que nós vamos encontrando que nós vamos nos preparando, vamos nos inquietando e buscando essa capacitação. É isso que eu acho, entendeu? Esperar que tudo esteja realmente da forma ideal para recebermos os alunos, eu acho que isso está longe de uma realidade brasileira. Eu não estou querendo ser pessimista, mas eu penso assim. Mas Felipe tem razão quando diz assim, que primeiro o problema tem que existir para surgir as mudanças, né? As mudanças, para surgir as soluções. Tá? Eu concordo com o Felipe quando ele diz isso. Eu estou falando isso porque quando a gente inicia a carreira de magistério, a gente não está preparado nem para trabalhar com pessoas que não têm deficiência. A gente vai adquirindo essas condições aos pouquinhos. Da mesma forma, se é para trabalhar com essas pessoas. Na matrícula, né, porque a matrícula acontece um mês e meio, dependendo da região, né, até 2 meses antes de iniciar o período letivo. Então, eu vejo assim, que se a matrícula de um aluno com deficiência, uma determinada deficiência, ou cegueira, ou surdez, enfim, a escola tem esse prazo aí, apesar de ser pouco, para procurar um professor, porque 2010, tem uma lei de 2010 que determina que na escola tem que ter alguém, algum profissional capacitado para atender diversas deficiências. Em 2017, se eu não me engano, também teve uma lei, e a LDB também preconiza isso, ou seja, mas como a Bárbara falou no chat ainda há pouco, a lei, não adianta só a lei existir, né? Mas, assim, pegando aqui o que o Felipe tinha falado, eu trabalho numa instituição federal, na UFAM, né? Eu trabalhei no curso de pedagogia uma época, que a gente ministra aula de língua portuguesa em todos os cursos, né, que tem essa disciplina, e numa época teve uma aluna cega, né, ela veio do ensino médio, né, se matriculou, né, estava lá constando a matrícula dela, o problema que ela tinha, né, que era a cegueira, e aí a Universidade Federal do Amazonas fez um convite para todos os professores que lecionavam, que iriam lecionar para essa aluna, que era o primeiro semestre dela no curso de pedagogia, para que esses professores, né, quais professores queriam participar de programas específicos para trabalhar com ela. A universidade mandou um professor da capital, lá de Manaus, para cá, para a nossa cidade, para fazer um treinamento. Inclusive, o professor também era cego, mas ele já está há bastante tempo na UFAM, já há uns 20 e poucos anos, e esse professor veio dar um treinamento para todos os professores que iriam trabalhar com a Jéssica nesse primeiro semestre, né, no primeiro período, para recepcionar a Jéssica na universidade, para ela não enfrentar diversos problemas. Enfim, ele deu um treinamento de 3 dias, né, eu aprendi muita coisa, eu não fazia ideia de como trabalhar com uma pessoa cega, mas, enfim, nesse treinamento a gente aprendeu um monte de coisas de como trabalhar com a Jéssica, né, a forma de se dirigir a ela, a forma de se aproximar dela, a forma de tocar na Jéssica, todos esses detalhes, até o tom de voz a ser usado com ela, então todos esses detalhes a gente aprendeu ali, ou seja, primeiro surgiu o problema, e aí a universidade ofereceu a solução, que foi esse treinamento para nós, professores, que queríamos trabalhar com a Jéssica no primeiro período. Então, só concordando com o que o Felipe falou, porque não dá realmente, a Marina não tem como preparar todos os professores de todas as escolas para trabalhar com as diversas deficiências, cara, não tem como fazer isso. Então, a única forma é esperar que o problema chegue para poder pensar numa solução. Gente, mas a gente... Você que está falando aí sobre a Jéssica, ela, por incrível que pareça, ela é minha sobrinha e ela ficou cega. Ela ficou cega. Quem está falando? Quem é que está falando? Ruth. A Ruth está falando. Ela Ruth, quem falou foi o Edmildo. Pois é, ela é minha sobrinha e ela ficou cega aos 8 anos de idade.
ela teve um problema, uma dor de cabeça, depois de uma comida que ela comeu, e essa dor de cabeça gravou. Ela ficou 2 meses com dor de cabeça, ela veio para Porto Velho, foi para São Paulo, e quando descobriu, ela estava com um tumor no cérebro, e aí operaram ela, mas ela perdeu a visão. Então, assim, ela foi uma criança que enxergou, ela foi uma criança que conhece as cores, que conhece tudo, e ela fica cega nessa idade. E aí, sim, realmente, houve toda uma transformação da UFAM por conta dela e por conta desse outro rapaz. E aí, depois, ela engravida e interrompe os estudos. Foi uma situação bem assim, mas aí é verdade mesmo, isso aconteceu com ela. Eu me dispus a participar desse treinamento. Assim, um dos motivos, né, pelos quais eu me dispus foi assim, que eu já conhecia a Jéssica lá da Escola Álvaro Maia, do ensino médio, porque a professora que trabalhava com ela, a professora auxiliadora, né, eu conheço há bastante tempo, e eu sempre ia lá na salinha onde fazia atendimento dela, né, eu gostava de ficar mexendo naqueles materiais lá, aquela máquina de escrever em braille, enfim, quando eu soube que ela ia entrar na UFAM, eu, né, fiquei assim todo interessado. Quando veio o convite, né, para quais professores gostariam de participar desses treinamentos, eu já coloquei meu nome logo de cara, digo, eu quero dar língua portuguesa, eu fiquei ansioso para aprender como é que se trabalhava com pessoas cegas. E a experiência foi muito positiva, aprendi um monte de coisas, né, tanto com a própria Jéssica, quanto com o professor Geraldo, que ministrou o treinamento, e, infelizmente, foi isso que aconteceu, ela desistiu, ela voltou depois no segundo semestre, né, ela me ligou, falei com ela, disse que ela teria que fazer para retornar, ela até retornou ainda, mas não conseguiu concluir o segundo período da faculdade e acabou desistindo de vez. E aí eu também perdi o contato, não falei mais com ela. Ela tem 2 meninos e ela lida muito bem, só que é engraçado, muito assim, foi muito difícil para ela, porque ela conhece tudo, então ela conhece o antes, né, com visão, e depois ela teve que se adaptar a tudo isso. E a gente também teve que se adaptar a ela também, muita coisa também. Mas que pena, né, que pena que ela desistiu. A gente tinha, assim, toda uma expectativa, e assim, a gente estava, como é que se diz assim, na esperança de a gente transformar, digamos assim, né, fazer da Jéssica a primeira professora cega formada aqui, né, na nossa cidade, aqui no ICA. E pena que ela desistiu, a gente acabou nem concluindo o nosso objetivo, que era fazer disso, né, fazer dela a primeira professora cega universitária. Pena que não deu para fazer, porque ela era bem inteligente, capacidade ela tinha de sobra, né, pelos textos que ela escrevia, né, eu ministrava língua portuguesa para ela, ministrei língua portuguesa para ela, ela era muito capaz disso. Em termos de capacidade, não seria o problema dela, né, e foi bem interessante o trabalho com ela, é uma pena que ela desistiu, né? Mas é isso, que eu estava falando, né, primeiro, como o Felipe colocou, né, primeiro, assim, infelizmente, né, como não tem como preparar todo um corpo de professores para estar ali o tempo todo aguardando que chegue algumas deficiências, né, em relação a aluno, então, o que a gente tem a fazer é isso, é esperar que o problema venha até nós, para a gente poder pensar nas soluções. Infelizmente, é assim que a gente pode trabalhar, mesmo já havendo a lei. Né? Muito obrigado. Eu vou, Amarino, desculpa, mas eu agradeço, mas eu vou precisar sair, porque eu tenho que fazer um trabalho ainda para amanhã de manhã lá da coordenação, que eu tenho uma reunião às 8 horas da manhã. Perdão, tá? Um forte abraço, pessoal. Tudo de bom. Também. Foi ótimo. Muito obrigada. Desculpa, gente, amanhã tem que fazer esse trabalho. A aula hoje foi 10. Obrigada pela troca. Tchau, Felipe. Obrigado, Marina. Obrigado, Felipe. Tchau, Ruth. Tchau, Juliano. Obrigado. Tchau, Felipe. Boa noite, gente. Muito obrigado. Abraço. Tchau. Pessoal. Tchau, tchau.